alguma vez já ouviu falar em alguma coisa relacionada a caminho estreito, caminho largo? Pois é, isso não é simplesmente uma expressão, não é somente uma expressão, mas é a própria palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 13, diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Qual que é o significado desse versículo? Por que Deus ele diz que são muitos os que entram pela porta larga, e são poucos, consequentemente, aqueles que entram pela porta estreita? É muito fácil da gente desvendar essa pergunta. O caminho largo, ele nos possibilita levar coisas, levar bagagens, muito mais do que um caminho estreito. Um caminho estreito, consequentemente, ele vai nos obrigar a nos desfazer de coisas, de pessoas, de situações, levando para o contexto que eu quero chegar. Então, o caminho largo, ele nos possibilita levar mais coisas. Só que Deus, ele diz que esse caminho largo nos leva para a perdição. O caminho estreito nos leva para a vida. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós seguimos o caminho largo porque nós não confiamos em Deus. Nós queremos levar coisas que, para nós, irá fazer falta. A nossa cabeça pede para que nós levemos coisas que nós não conseguiremos viver sem. Sabe? Não, eu preciso levar essa bagagem, eu preciso levar essa pessoa, eu preciso levar esse hábito, porque eu não vou conseguir viver sem. Eu preciso levar. Então, para que eu leve, para que eu não me desfaça, eu vou entrar no caminho largo. E aí, qual que é a consequência do caminho largo? O caminho que conduz para a perdição é largo e espaçoso. Nós não confiamos na palavra de Deus. Deus, ele diz, vai pelo caminho estreito. Coloca o pé que eu coloco o chão. Mas nós, por falta de confiança, por falta de relacionamento, nós optamos seguir o caminho largo. Nós não queremos nos moldar, nós não queremos nos apertar para passar no caminho que Deus pede. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, porque o intuito da nossa vida, o objetivo da nossa vida é satisfazer o nosso eu. É satisfazer o nosso ego. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos para que o Espírito Santo possa habitar, nós nunca iremos fazer a vontade de Deus. Porque um relacionamento sem obediência, sem confiança, não é relacionamento. Um relacionamento onde eu quero fazer só a minha vontade, onde eu não confio no que Deus tem para mim, não é um relacionamento. Não há como eu me beneficiar de uma vida, não há como eu usufruir da vida que Deus promete, sendo que eu não quero me moldar ao que Deus me pede, sendo que eu leio, que eu entendo, mas eu não pratico. Não há como, querido, não tem como. Se nós entendemos o que é para ser feito, nós precisamos fazer. Se nós queremos estar do lado de Deus, se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós precisamos obedecer ao que Deus nos pede. Por que para nós é tão fácil obedecer a leis mundanas, a coisas mundanas, mas na hora de obedecer o que Deus pede para nós é tão difícil? Por que na nossa cabeça só entra que Deus é amor, mas também não entra que Deus é justiça, que Deus é nosso Pai, que Deus é o nosso Criador? Que foi a partir de Deus que veio todas as coisas e que nós precisamos nos submeter a Ele. Será que não entra na nossa cabeça que um dia nós teremos que prestar conta de tudo que nós fazemos aqui, queridos? Será que não entra na nossa cabeça que Deus ele pode sim ordenar como devemos andar? E apesar de termos o livre-arbítrio, e apesar de Ele nos deixar livre para decidirmos se queremos ir pelo lado estreito ou pelo lado largo, iremos colher os frutos dessa atitude, dessa escolha. Enquanto nós não entendermos que além de amor, Deus é justiça, nós iremos andar com imprudência, sem fazer a vontade de Deus. Iremos sempre querer arrastar bagagens que são desnecessárias. Para ser moldado por Deus, nós precisamos nos desfazer de coisas que Ele pede, abandonar aquilo que Ele pede para que nós abandonemos.
viver de acordo com a vontade dele. Romanos capítulo 6, verso 2, eu vou abrir para finalizar esse vídeo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Se você decidiu morrer para o pecado, se você conheceu a Deus, se você aceitou Jesus na sua vida como seu Salvador, como você vai permanecer igual? Como você vai permanecer no mesmo caminho? Como, queridos? Segundo Coríntios diz que nova criatura nós somos. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Que nós possamos obedecer a Deus, entendendo que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E nós só iremos entender que essa vontade é boa, perfeita e agradável quando moldarmos a nossa mente, quando deixarmos que o Espírito Santo entre no nosso coração para fazer morada. Para que nós estejamos sempre alertas, entendendo que Deus é o nosso Criador e Ele pode sim dirigir a nossa vida, Ele deve dirigir a nossa vida. Porque é Ele que sabe de todas as coisas. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer, queridos. Andemos pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque é ela que vai conduzir para a vida eterna.